Quando nós falamos que um paciente em esclerose múltipla está em surto, não, ele não está louco. Não, ele não está apresentando sintomas psiquiátricos. E esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter. Surto em esclerose múltipla significa um déficit neurológico agudo, ou seja, uma manifestação neurológica que dura mais de 24 horas e não há outra causa a não ser uma inflamação, desmielinização no sistema nervoso central como desencadeador do sintoma. Então pensem bem, eu já expliquei que nós temos o encéfalo e a medula espinhal. Ocorre um processo inflamatório por um ataque das células de defesa do sistema imune, um ataque equivocado no sistema nervoso central. Inflama e desmieliniza. Dependendo da área, isso vai gerar um sintoma clínico no paciente, que é o que nós chamamos de surto. Por isso precisa durar mais de 24 horas e não ter outra causa. Geralmente, o surto, o sintoma vai piorando progressivamente até que ele atinge um platô numa média de dias a semanas e depois o paciente entra numa fase de remissão, em que ele vai gradativamente melhorando, podendo chegar à sua linha de base, ou seja, como ele era antes daquele evento de surto, ou acumular alguma pequena incapacidade. A gente sabe que é, em média, com 3 meses que chega a essa fase de estabilização e não costuma haver uma mudança após 6 meses. É muito importante nós sabermos identificar os surtos, porque o surto pode ser tratado na fase aguda e porque também a presença de surto pode ser indicativa de que o seu tratamento profilático, ou seja, a medicação que você usa para reduzir o risco de surto, o que a gente chama de droga modificadora de doença, não está sendo eficaz como deveria estar sendo. Isso levará a um questionamento sobre troca ou manutenção de medicação. Então, identificar o surto é fundamental, porque é através dessa identificação que será possível o diagnóstico da doença e, uma vez estabelecida a doença e iniciado o tratamento, essa identificação é importante para a avaliação de eficácia de tratamento. Uma dúvida comum é: o que é pseudosurto? Quando a gente fala do surto. Vejam o nome, pseudosurto, ou seja, pseudosurto não é um surto verdadeiro. Não há um processo novo, inflamatório, dentro do sistema nervoso central, desencadeando um sintoma neurológico novo. Pseudosurto é quando uma condição não neurológica, exemplo, o paciente está com uma infecção urinária ou uma infecção respiratória, piora uma condição neurológica prévia. Um exemplo mais fácil de compreensão. O paciente tem o lado direito do corpo sutilmente fraco. No dia a dia, ele nem percebe. Isso foi uma pequena sequela acumulada de um surto prévio. Quando esse paciente está doente, com febre, com infecção, todo o corpo dele fica naturalmente mais fraco. Onde esse paciente mais perceberá fraqueza? No lado que já era um pouco mais fraco. E talvez na hora que isso aconteça, ele pensa, será que eu estou tendo um novo surto? E na verdade não. Ele só está com uma piora de um déficit prévio por uma infecção. Então, geralmente, o pseudosurto existe uma intercorrência clínica precipitando a piora de um sintoma que o paciente já tinha. No surto, não. É um novo processo inflamatório desmielinizante do sistema nervoso central desencadeando um sintoma, que pode ser um novo sintoma que o paciente nunca teve ou a recorrência de um sintoma prévio.
Essa é a diferença entre surto e pseudosurto.